O tema que eu procurarei examinar na noite de hoje é o tema dos direitos sociais prestacionais. É o tema da judicialização das políticas sociais, da possibilidade do Poder Judiciário determinar que a administração pública entregue bens e serviços a título de prestações sociais. Esse tem sido um avanço propiciado pela Constituição Federal de 88. Antes do início da sua vigência, era muito raro que o Poder Judiciário determinasse que a administração entregasse a particulares bens e serviços. E após o início da sua vigência, isso passou a acontecer. O Supremo Tribunal Federal tem diversas decisões interessantes sobre esse tema. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, já determinou que a administração pública construísse creche, construísse pré-escola em cidades em que esse serviço não era prestado à população. O Supremo Tribunal Federal chancelou a jurisprudência dos tribunais brasileiros que determinavam que a administração entregasse aos particulares medicamentos para tratamento das suas doenças. As decisões começam, inclusive, com medicamentos para a AIDS, para o combate ao vírus HIV, e essa jurisprudência inovadora acaba, inclusive, tendo um impacto grande no Brasil e estimulando o legislador a criar uma política pública específica de distribuição de medicamentos. Então, temos hoje no Brasil uma política que se divide entre União, Estados e municípios, e os três entes da federação, eles entregam gratuitamente medicamentos à nossa população, e isso passou a ocorrer a partir do estímulo propiciado pelas decisões do Judiciário brasileiro, em especial do Supremo Tribunal Federal. Essa jurisprudência não é, contudo, imune a críticas. O ativismo judicial no campo dos direitos sociais tem sido objeto de algumas críticas bastante contundentes, e algumas delas, me parecem, tenham, em alguma parte, as suas razões. A primeira crítica, mais tradicional, é a crítica da separação de poderes. A separação de poderes demanda que o Poder Judiciário aplique as leis. Então, se argumenta que quando o Poder Judiciário determina que a administração haja entregando bens e serviços aos particulares, isso significaria uma interferência indevida do Poder Judiciário na seara própria do Poder Legislativo e do Poder Executivo. A crítica é uma crítica antiga, é uma crítica que tem lá suas razões, mas que desconhece a circunstância de a separação dos poderes no Brasil se estruturar como sistema de freios e contrapesos, ou seja, como um sistema que implica interferências recíprocas dos poderes do Estado. O poder legislativo julga o presidente da República por crime de responsabilidade. O poder executivo legisla quando edita medidas provisórias. Não há razão, portanto, para se afastar o Poder Judiciário do controle das políticas sociais com base no único argumento de que isso violaria o princípio da separação de poderes. Uma outra crítica, também bastante frequente, nós podemos denominar de crítica democrática. É aquela crítica segundo a qual, quando o Poder Judiciário atua controlando políticas sociais, ele está, na verdade, se apoderando de competências que a nossa Constituição conferiu aos órgãos legitimados pelo voto popular, ao Legislativo e ao Executivo. Se estamos num cenário de escassez de recursos, a decisão por investir em educação e não em saúde, ou em saúde e não em turismo, deveria ser uma decisão proferida pelos órgãos legitimados pelo apoio do povo, e não pelo Poder Judiciário, que se legitima não pelo voto, não pelo princípio da autonomia pública, mas pelos atributos técnicos que possuem os seus membros. Há quem ressalte, inclusive, que o processo de democratização no Brasil implicou
a superação de uma ditadura de uma elite, que era uma elite de fardas. E hoje conferir extremos poderes ao poder judiciário significaria criarmos um novo elitismo, uma nova ditadura, só que agora uma ditadura de togas. Então, há realmente quem sustente esse tipo de objeção. Ela, contudo, também não me parece procedente. Em especial, se considerarmos que a democracia não é possível sem a plena vigência dos direitos sociais. Se o sujeito não tem direito à educação, se o sujeito não teve a oportunidade de estudar, de se formar, de se capacitar para interferir nos destinos da comunidade, para participar do debate público, para tomar as suas decisões de voto de maneira informada, de fato nós não temos uma democracia viva, uma democracia vibrante, uma democracia em que se realize na sua plenitude o princípio da soberania popular, o princípio da autonomia pública. Vejam, portanto, que o Poder Judiciário, quando atua no sentido da concretização de políticas sociais, ele não está violando o princípio democrático, ele está, antes sim, constituindo as bases para que o princípio democrático tenha entre nós plena vigência. Uma outra crítica, também muito frequente, à atuação do Poder Judiciário no controle de políticas sociais, é a crítica financeira. Argue-se que os recursos públicos são limitados. Há referência, em especial, uma decisão do Tribunal Constitucional Alemão, que é a decisão sobre universidade pública. Um alemão inconformado em não ter tido a sua matrícula deferida numa universidade pública, ajuiza uma queixa constitucional e o tema chega à Corte Constitucional Alemã. E a Corte Constitucional Alemã diz o seguinte, que a entrega pelo Estado desse tipo de prestação pública no setor da educação superior se condiciona à reserva do possível, se condiciona à efetiva disponibilidade de recursos orçamentários. Diz o Tribunal Constitucional Alemão, se não há dinheiro para tudo, se não há recursos suficientes para atender a todas as necessidades da população, é o próprio povo, através do Poder Legislativo, que deve estabelecer quais são as suas prioridades. Então, esse é o argumento da reserva do possível e é um argumento que tem também produzido grande influência entre nós. É um argumento que me parece insuperável. Se de fato não há recursos para aquela prestação pública, o direito não pode determinar que se realize o impossível. O direito não pode prescrever a mudança da órbita dos planetas. Uma decisão judicial que o faça será desprovida de qualquer efeito prático. E assim também, quando o Estado não possui os recursos públicos suficientes para determinar que certa política social seja realizada. Esse argumento, no entanto, não pode ser utilizado como vem sendo utilizado pela advocacia pública no Brasil. A advocacia pública, em todas as ações em que se requer do Poder Judiciário decisões que condenem a administração pública a entregar prestações, em todos os processos, a advocacia pública tem feito uma referência genérica ao argumento da reserva do possível. Reserva do possível, indisponibilidade de recursos orçamentários, portanto, o pedido não pode ser deferido. Assim apresentado, o argumento, me parece, não deva ser mais objeto de aceitação no Poder Judiciário. É dever da advocacia pública, é dever da administração pública provar, no caso concreto, que não tem os recursos suficientes para condenar a administração, para que o judiciário condene a administração a entregar as prestações públicas. Ou seja, ou melhor, para que aquela prestação pública não seja entregue ao cidadão. É no caso concreto que a administração tem que revelar o seu orçamento, revelar os recursos de que dispõe, e o Poder Judiciário poderá aferir se realmente a administração pública é incapaz
de garantir a eficácia daquela norma de direito social. É um bom argumento o da reserva do possível, me parece ser insuperável, considerando a ideia de realidade, mas ela não, é um argumento que não pode ser suscitado levianamente, abstratamente. É necessária a comprovação concreta em cada processo judicial de que a administração pública não tem recursos para prover aquela prestação. Uma outra crítica, também muito frequente, é a crítica de que decisões judiciais, sobretudo quando essas decisões se proliferam, desorganizam a administração pública. E, de fato, há secretários de saúde de pequenas prefeituras do estado do Rio de Janeiro que não fazem nada mais além de responder, de atuar no âmbito de processos judiciais e de responder a demandas individuais. O secretário não planeja mais a política pública de saúde em termos globais. O secretário, ele não atua mais como formulador e como executor de políticas, mas como aquele que atende a decisões judiciais proferidas no âmbito de litígios individuais. Vejam, portanto, que o impacto dessas decisões no cotidiano da administração pode ser um impacto prejudicial. Uma vez eu estava relatando esse argumento numa das salas aqui do anexo e um colega levantou a mão e deu um exemplo que me parece bastante persuasivo. Ele dizia que o pai dele era administrador hospitalar e que volta e meia recebia ordens judiciais determinando que fosse promovida a internação de determinado paciente. E, para obedecer à ordem judicial, o pai desse nosso colega era obrigado a retirar da CTI um paciente que muitas vezes precisava muito mais, cuja saúde estava num estado muito mais grave. É ainda comum, no campo dos medicamentos, por exemplo, que o poder público tenha programas institucionalizados, que o cidadão receba o medicamento, mas que além de receber o medicamento, recebe também um atendimento integral para a sua saúde. Muitas vezes até mesmo um atendimento psicológico. E quando o administrador se depara com uma decisão judicial que determina que ele entregue o medicamento a um particular, ele acaba tendo que tirar o medicamento do programa e desassistindo com isso uma pessoa que já se encontrava devidamente assistida. Vejam, portanto, que esse também é um argumento relevante, esse também é um argumento que deve ser levado a sério. E no final eu vou propor algumas soluções para reduzir esse problema. Uma última crítica, há outras críticas, mas eu vou me restringir a apenas mais uma. É a crítica técnica. É a crítica que aponta que o Poder Judiciário muitas vezes não possui as capacidades institucionais necessárias para tomar decisões informadas sobre políticas sociais. Vejam, aquele antigo juiz que estudou nos códigos, que não tem uma formação multidisciplinar, que se restringe ao seu gabinete e exara ou cumpra-se, esse juiz não é um juiz adequado para controlar políticas sociais. Um juiz, se tem a pretensão de determinar que um certo paciente seja internado, ele tem que estar no cotidiano do hospital, tem que conversar com o administrador hospitalar, com os médicos, com o usuário daquele serviço. Tem que ser, portanto, o judiciário tem que ser, portanto, um judiciário mais aberto ao diálogo com os demais poderes, em especial com a administração pública. E deve ser um judiciário também mais especializado. Essa ideia de que os juízes do Supremo Tribunal Federal, além de julgar 100 mil recursos extraordinários por ano, também se pronuncia sobre pesquisa com células-tronco embrionárias, interrupção de gestação de feto anencéfalo. Hoje está em curso no Supremo Tribunal Federal um processo muito interessante, que revela muito bem esse déficit técnico do Poder Judiciário.
é o processo sobre a reserva indígena Raposa Serra do Sol. Vocês sabem que a FUNAI passou 40 anos para fazer a demarcação dessa reserva indígena. O fez a partir de laudos produzidos por antropólogos, por funcionários da FUNAI, por gente a mais capacitada do Brasil, por militares que atuavam naquela região. A FUNAI passou 40 anos para fazer a demarcação. O processo de demarcação começou ainda no governo militar e só se concluiu no governo Fernando Henrique Cardoso. E a FUNAI resolveu fazer a demarcação contínua. Resolveu englobar na mesma reserva indígena diferentes povos indígenas. E, inclusive, deixar entre as aldeias um espaço considerável. O governo de Roraima impugna essa demarcação, em conjunto com setores importantes da economia local, em especial com os chamados arrozeiros. Há 6 produtoras de arroz na área demarcada pela reserva e 300 famílias. O Supremo Tribunal Federal, instado a deliberar sobre o tema, manda que 3 dos seus ministros sobrevoem a área. Então eles sobrevoam por 2 horas de helicóptero a área. E depois pousam, ficam mais uma meia hora ali, conversando com as pessoas que vivem no local. A FUNAI levou 40 anos para fazer a demarcação. O Supremo Tribunal Federal mandou 3 de seus ministros sobrevoarem a área em 3 horas. Eu pergunto a vocês, será que o Supremo Tribunal Federal tem que ser ativista nesse caso? Será que o Poder Judiciário tem que ter a pretensão de saber de tudo e, inclusive, atuar de maneira incisiva sobre a decisão proferida pela FUNAI? Ou será que se exige do Judiciário brasileiro, nesse caso do Supremo Tribunal Federal, maior deferência à decisão produzida pela FUNAI? E parece que a segunda opção seja correta. Nesses casos em que há grande complexidade técnica envolvida, o que se espera do Poder Judiciário é que seja deferente em relação à decisão proferida pelo órgão governamental provido de especialização para deliberar sobre a matéria. Vocês terem uma ideia da complexidade do tema? Na área demarcada fica o chamado Monte Roraima, que tem uma importância equivalente àquela que nós, que nos inserimos na tradição judaico-cristã, atribuímos à cidade de Jerusalém. Para aqueles povos indígenas, foi no Monte Roraima que o mundo foi criado. Foi lá que nasceu Macunaíma. Esse personagem que o Mário de Andrade utiliza para simbolizar o brasileiro foi retirado da cosmologia Wapixana, que é um dos grupos indígenas que vive na área demarcada. Portanto, a crítica técnica, ela aponta isso, que o Poder Judiciário muitas vezes é desprovido das informações necessárias para deliberar de maneira informada, de maneira consistente e precisa, sobre temas que envolvam grande complexidade. Esses dias noticiava os jornais no Brasil que ocorreu algo dramático em São Paulo. Uma ONG que congregava os pacientes que tinham determinada doença, ela tinha um corpo jurídico. E esse corpo jurídico ajuizou mais de 1000 ações, pedindo ao Poder Judiciário que determine que a administração pública adquira e entregue aos pacientes uma nova insulina. Uma insulina que foi recentemente desenvolvida. O Judiciário acatou isso, não é? E a administração teve que gastar mais de 56 milhões de reais para entregar a insulina a todos os demandantes. Depois se descobriu que o laboratório que fabricava a insulina nova
era justamente o laboratório que patrocinava a ONG e que pagava o salário dos advogados. E que, além disso, que o laboratório também atuava sobre os médicos que indicavam a insulina nova. E nós, quando vamos a um consultório médico, não é incomum que antes da consulta haja um representante comercial do laboratório apresentando produtos novos. Então nós podemos perceber como os laboratórios influenciam também os médicos. Eles, por exemplo, eles financiam congressos de medicina. E quem é que vai falar nos congressos de medicina? São os cientistas que muitas vezes desenvolveram os medicamentos que são do interesse de determinado laboratório. Então veja, o judiciário, ele se envolver nessa complexidade de fatores que estão inseridos nas políticas sociais é algo muito complicado. Eu acho que ele pode fazê-lo, eu sou entusiasta do controle jurisdicional de políticas sociais, mas acho também que ele deve fazê-lo de maneira mais informada, de maneira mais especializada, de maneira mais prudente, para não incorrer nesse tipo de erro. Bem, eu, para concluir, quero apresentar apenas alguns parâmetros que me parecem interessantes para tornar esse controle jurisdicional de políticas públicas um controle mais racional. O primeiro, atuação restrita à esfera da fundamentalidade material. Os meus alunos conhecem esse conceito, nós passamos algumas horas discutindo esse conceito. Mas uma das teorias que busca fornecer uma versão para essa ideia de fundamentalidade material é a teoria do mínimo existencial, que diz que a possibilidade da atuação judiciária se circunscreve àquelas providências necessárias para garantir a dignidade da pessoa humana. O que tiver além disso deve ser objeto de deliberação majoritária, deve estar à livre decisão do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Esse me parece um bom parâmetro. Parece também que a atuação judiciária só se justifique quando a parte for hipossuficiente. Quando ela não tiver recursos para custear a política, para custear a prestação e, portanto, para atender com recursos próprios aquele direito social. Vejam que hipossuficiência não se confunde com pobreza. Não é possível, por exemplo, que um sujeito que ganhe R$3.000 por mês e que, portanto, não é uma pessoa pobre, ele tenha que adquirir um medicamento que custa 10 mil. Nessa hipótese, ele é também hipossuficiente. É incapaz de garantir a eficácia do direito social com os próprios meios e precisa do apoio do Estado. Então, me parece que um segundo critério importante é o critério da hipossuficiência. É claro que há, em diversos casos, a possibilidade de administração do legislador resolver constituir a política de maneira universalista. Veja um exemplo interessante de uma discussão que teve lugar quando o governo federal estava criando o Bolsa Família. O governo federal optou por atribuir a Bolsa apenas às famílias mais pobres. Mas o senador Suplicy propunha uma política diferente, que ele chamava de renda básica da cidadania. E ele propunha que essa renda básica da cidadania fosse distribuída a todos os brasileiros, independentemente dos recursos que possuía, inclusive para os ricos. E há alguns argumentos para que isso seja feito. Na época da LBA, Legião Brasileira de Assistência, mais de 95% dos recursos destinados à assistência social no Brasil se perdiam na manutenção da máquina administrativa, no pagamento de servidores e no custeio da máquina. A menos de 5% dos recursos chegavam efetivamente aos destinatários finais. Então vejam, muitas vezes, você montar uma estrutura para dizer quem tem direito àquela bolsa, para fiscalizar se realmente só quem tem direito está recebendo. A montagem dessa estrutura acaba custando mais caro e tornando a política uma política mais cara do que se você resolve universalizar a providência. Então, acho que o legislador pode ter boas razões para universalizar a política,
Eu acho que esse é o caso, por exemplo, da universidade pública gratuita, não é, que é uma política que atende não apenas aos pobres, mas a todos da sociedade brasileira, e que o faz por razões republicanas. A universidade pública, ela também tem esse propósito, embora não esteja realizando isso hoje, plenamente, de funcionar como um nivelador republicano e de produzir adesão do cidadão brasileiro às causas nacionais. Então, há argumentos para universalizar a política para além dos pobres, para além dos hipossuficientes. Eu me refiro aqui, quando proponho esse parâmetro, apenas à atuação do Poder Judiciário, que essa, sim, me parece, deve estar circunscrita aos hipossuficientes. E agora concluo com 2 parâmetros, agora processuais. Prioridade para ações coletivas. Numa ação coletiva, você pode discutir profundamente a política pública, você pode instaurar um inquérito civil, vai o professor da universidade discutir o tema, vai o administrador público, vão as associações de representação da população beneficiada por aquela política, e instaura-se no Poder Judiciário um amplo debate sobre a conveniência do provimento jurisdicional, né? Então, aquela crítica técnica, ela perde muito da sua intensidade quando nós optamos pelas ações coletivas. A crítica administrativa, segundo a qual decisões proferidas em litígios individuais, quando se reproduzem, desorganizam a administração pública, essa crítica também é minorada quando o tema é resolvido no âmbito de ações coletivas, porque o judiciário profere uma decisão só. É claro que vai alterar o cotidiano da administração, mas altera peremptoriamente, de uma vez por todas, e não a conta-gotas, como tem acontecido hoje. Numa ação coletiva, você pode discutir mais detidamente problemas orçamentários, problemas de recursos públicos, não é? É possível que o judiciário examine com mais cautela o orçamento do Estado para verificar se ele tem ou não tem recursos para prover a prestação. No caso de ações individuais, me parece que elas sejam cabíveis em 2 hipóteses. Primeiro, de irreversibilidade, na hipótese de não ser concedida a prestação. Pré-escola, ou a criança estuda na idade própria, não adianta estudar mais depois. Medicamento para garantir a vida, ou entrega-se na hora, ou não adianta mais entregar depois, a pessoa morre. Então, quando há risco de dano irreversível, me parece que litígios individuais devam também ser admitidos. E a segunda hipótese é a de incoerência do Estado, né? Se o legislador já se comprometeu em entregar a prestação, se o administrador público já instituiu um programa institucionalizado que prevê a entrega da prestação, o cidadão tem o direito de ter essa prestação, de ter mais previsibilidade quanto à ação do Estado. Vou dar um exemplo. Eu fui, ano passado, numa audiência pública no Conselho Estadual de Educação. E nessa audiência pública, melhor, no Conselho Estadual de Saúde, nessa audiência pública tinha um grupo de gente que estava preparada para fazer transplante e que estava se recusando a fazer o transplante, mesmo a oportunidade tendo surgido, porque o governo do Estado tinha suspendido a entrega de medicamento para evitar a rejeição de órgãos. Quer dizer, o Estado se compromete a entregar, o Estado faz a cirurgia e depois não entrega, a consequência prática é a morte da pessoa. Então, quando o próprio governo se compromete, através de lei ou de programa governamental, a entregar a prestação, ele está obrigado a fazê-lo, e me parece que ações individuais também devam ter cabimento nesse caso. Ok? Meus caros, então é isso que eu tinha a dizer para vocês. Espero que pelo menos parcela do auditório tenha aproveitado, a grande parte dos alunos já ouviu esses argumentos em sala de aula, e concluo mais uma vez agradecendo esses valorosos companheiros do Departamento de Direito Público, professor Gustavo Sampaio, professor Vani, por essa oportunidade que propiciou a todos nós, e a vocês por mais esses minutos de atenção. Muito obrigado.